Bom, pessoal, então continuando o que a gente estava dizendo, né? Falamos sobre a ANR, não é isso? A norma regulamentadora, e eu coloquei para vocês que uma das normas regulamentadoras que a gente tem para tratar é a NR 32, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que traz essa NR 32. Então, é a norma que trata sobre a segurança e saúde do trabalho em serviços de saúde, né? Então, essa norma regulamentadora tem por finalidade, vamos sublinhar aqui o seu objetivo, né? Estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores, né? Então, é ela que vai falar assim, ó, tem que usar o EPI, ó, tem que fazer uso aí das máscaras, né? Tem que sair só de máscara, tem que usar jaleco. Essa norma também, pessoal, que, né, quando a gente lembra falando que eu falei do jaleco, quem nunca viu algum profissional da saúde, seja ele médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, biomédico, técnico de laboratório, o que for, sair de um hospital, de um local de trabalho, de jaleco, sair na rua de jaleco. Pode isso, pessoal? Não pode, né? Uma vez, meninos, eu tava indo para trabalhar de manhã e vi uma moça numa moto, já vestida com jaleco, e ele tava aberto. Gente, sério mesmo, assim, pode não ter graça a piada que eu vou contar, mas parecia o Batman, com a capa voando. Então, assim, a pessoa acha que tá bonita ali, né? Que tá fazendo bonito e tal. E não tá, ela tá passando pro ridículo, né? Porque aquilo é um equipamento é algo de trabalho, então que deve ser usado dentro do trabalho, não fora dele. Então, assim, é essa NR 32 que vem trazer tudo isso pra gente. Até porque quando a gente fala que a pessoa ela tá saindo de jaleco na rua, duas situações. Ou ela tá saindo do trabalho com jaleco indo para a rua e levando os micro-organismos, né? As bactérias, os vírus do trabalho dela para fora, ou ela tá levando também bactérias de fora para dentro do trabalho. A gente não sabe dizer nem o que é pior, não sei se vocês concordam comigo. Se levar a bactéria de fora do trabalho, dentro do trabalho para um local de fora, ou se levar bactéria de fora do ambiente do trabalho para dentro dele, né? O que será que é mais prejudicial, né? Então, é essa NR 32 que vem trazer isso para a gente, tá bom? Bom, e aí quando a gente fala nessa norma, ela também vem trazer que todos esses locais aqui, ó, precisam estar contidos dentro dessa NR 32 e, portanto, todos devem estar cumprindo essas atitudes aqui de biossegurança, tá? Então, quais são esses locais? Hospitais, laboratórios, universidades, UBS, que significa Unidade Básica de Saúde, os hemocentros, né, os bancos de sangue e até mesmo as indústrias, né? Então, vamos pensar na indústria. Quem já viu o trabalhador da indústria, ele também faz uso de vários EPIs, como capacete, como aquelas botas, né? E todos os seus paramentos necessários, né? Diferentes do nosso, mas que também é para a segurança deles. Então, a biossegurança ela tem que estar inserida em todos esses locais aqui. Tranquilo? E para que serve essa norma? Então, ela deve ser aplicada por qualquer edificação que se destine à prestação de assistência de saúde à população, ponto, né? Tá prestando um serviço para o povo, precisa ter biossegurança, ok? Tá? Então, é isso aí. Então, em todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde, em qualquer que seja o nível de complexidade, tá? Então, em todas essas situações, até que a gente está mostrando, precisa da biossegurança. Então, dentro de um laboratório, olha só, lavar as mãos é um ato de biossegurança, pessoal. A gente vai ter uma aula só de higienização das mãos. Então, até nem é mais o nome correto que a gente fale lavagem das mãos. Porque existe uma grande diferença entre lavar e higienizar. Lavar é algo superficial. Higienizar é algo mais complexo, mais, né, profundo, digamos assim. Então, o correto que a gente fale hoje é higienizar as mãos, tá?
Então, o ato de higienizar as mãos também é biossegurança, né? Estamos vendo isso aí a todo instante, ok? Bom, essa norma, então, ela deve ser implementada a todos os setores e são corresponsáveis pela sua implementação, tá? Então, olha lá, tudo isso daqui, né? Todo mundo aqui, ó, cadê a biossegurança daqui? Olha a bagunça que tá isso aqui, coisa derramada, tá? Então, aqui não tem biossegurança não, né? E, bom, dentro da biossegurança, existe também alguns decretos. Um desses decretos é o número 5.757 de 2003, publicado em 21 de maio de 2003. Não precisa decorar o número desse decreto. A gente só precisa saber o que ele trata, tá? Então, esse decreto institui o programa Saúde no Serviço Público, né? Então, olha lá, Segurança e Medicina do Trabalho. Então, é esse decreto que diz que é necessário prevenir acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. O que são doenças ocupacionais? Doenças que ocorrem dentro ou a caminho do trabalho. É uma doença ocupacional, tá? Então, estava a caminho do meu trabalho, me acidentei. Né? Tá, eu estava no meu trabalho, né? E eu furei o dedo na agulha. É uma doença ocupacional? É uma doença ocupacional. Segundo ponto que esse decreto traz. É necessário reduzir o quantitativo de licenças médicas concedidas por motivos de acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. Ainda é necessário promover a saúde do trabalhador e a melhoria do meio ambiente do trabalho, com vistas a garantir melhor qualidade de vida do servidor, tá? Então, vocês podem ver que a biossegurança, ela vem muito nesse sentido, todas as ações que são feitas para garantir saúde, né, qualidade de vida do trabalhador, tá bom? Portanto, a biossegurança é considerada na saúde do trabalhador parte integrada da segurança e da higiene do trabalho, que se preocupa com os trabalhadores da área da saúde e outras, né, não só, como nós falamos, e afins, em cujos ambientes de trabalho estão presentes não somente fatores de risco biológico, mas outros que possam agravar a saúde ou ser desencadeadores de acidente biológico, tá? Então, biossegurança é isso daí, né? Ou seja, ela é uma parte integrante da segurança. Então, para a gente resumir, a finalidade da biossegurança é prevenir riscos ambientais gerados pelos agentes, sejam eles físicos, como medicamentos, físicos, né, como, vamos pensar, radiação é um tipo de físico, né, envolvidos em processos de saúde, onde o risco biológico está presente ou não. O que é o risco biológico? Eu entrei em contato com o Covid-19, é um risco biológico? Sim, é um risco biológico, porque é vírus. A gente vai ter uma aula só para esses tipos de risco, aí vocês vão entender melhor isso daí. Tudo bem até aqui? Tem como as principais medidas de biossegurança, vamos anotar aí, quais são elas? Vou até trocar isso aqui, vou colocar aí higienização, tá bom? Como eu falei para vocês que é o termo mais amplo da palavra. Então, quais são as medidas? Higienização das mãos, considerada a atitude básica de precaução padrão. A gente vai ver o que são essas precauções padrão. Uso de EPIs. O que são EPIs? Tem que saber, mas vai ter uma aula só disso também. Equipamento de proteção individual. Quais são eles? Capote, ou também chamado de jaleco, gorro, ou também chamado de touca, máscara, sapato fechado, dentre outros. Além de uso de técnicas assépticas e barreiras físicas, designadas também como isolamentos de contato e respiratório. Técnicas assépticas e barreiras físicas. Qual que é uma técnica asséptica? Uso de hipoclorito. O que é hipoclorito? Mesmo que água sanitária, tá bom? Só que a partir de agora a gente não vai mais falar água sanitária, que boa, né? A gente vai falar agora hipoclorito, tá bom? Só que a gente vai passar hipoclorito nas mãos, pessoal? Não, é claro que não, né? Hipoclorito, ou seja, a que boa, famosa água sanitária, é um reagente, é um produto muito corrosivo, muito tóxico. Então, se a gente, né, quem lida aí com a casa,
sabe que o hipoclorito, quando ele passa, ele entra em contato com as mãos, que são muitas vezes uma pele mais fina, a mão da gente fica até mais grossa, né? E mais, porque ele é mais tóxico. Então, é obviamente que ninguém vai passar hipoclorito nas mãos, né? Somente o álcool. Mas quando a gente fala nessa técnica asséptica do uso, quanto ao uso do hipoclorito, por exemplo, muitas vezes a gente precisa limpar uma bancada de trabalho, precisa limpar algum tipo de local. E aí o hipoclorito ele pode ser usado nesse sentido, tá bom? Então, uma técnica asséptica, para que é isso? Que é isso? Para que serve? É uma técnica que vai remover micro-organismos. Quem são esses micro-organismos? Bactérias, vírus, parasitas ou fungos, tá bom? E o álcool que a gente usa nas mãos para fazer a asepsia. Tudo bem? Além das barreiras físicas designadas como isolamento de contato respiratório. Vou colocar aqui isso que eu acabei de falar para vocês, ó. Vou colocar assim. Asepsia. Vamos colocar assim, procedimento que promove a retirada de micro-organismos, que podem ser bactérias, vírus, parasitas ou fungos. Certo? Então, um procedimento que promove esse tipo de retirada, isso é uma asepsia. Tudo bem? Tá? Bom, então espero que tenha dado para a gente entender um pouquinho, né, sobre essa introdução de biossegurança, tá? E agora nas próximas aulas, a gente vai falar sobre os tipos de risco, tá? Então, a gente vai só adiantar que, como acabamos de falar, que biossegurança é tudo que é feito para minimizar os riscos, então a gente vai entender que tipos de riscos são esses, que são os riscos que a gente chama de químico, físico, biológico, radioativo e os riscos ergonômicos também, tá? Que entram. Então, são essas 5 classes, né? 5 tipos de riscos, tá? E só para a gente fechar a parte de asepsia e antisepsia, vou colocar aqui para vocês uma definição básica só para a gente dar uma introdução, tá? Né? Só nessa que ainda vai ter uma aula só disso também. Então, a asepsia, que a gente acabou de falar, é um conjunto de medidas, lembra que eu coloquei procedimentos, que utilizamos para impedir a penetração dos micro-organismos, que são bactérias, vírus, fungos ou parasitas, num ambiente que logicamente não os tem, obviamente, né? Logo, um ambiente asséptico é aquele que está livre de infecção. Então, isso é asepsia, tá? Então, tudo que eu faço para impedir que o micro-organismo se instale ali, penetre ali, certo? Então, para remover, né? Já a antisepsia é o conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los, e para tal fim utilizamos antissépticos, ou desinfetantes, né? Então, essas são as diferenças entre asepsia e antissepsia, tá? Então, é importante que a gente consiga entender, né, sobre esses conceitos. E aí, pessoal, a gente precisa lembrar também, né, que essa antisepsia, quando eu faço essas medidas para inibir o crescimento ou remover de um determinado ambiente, vamos lembrar que isso daí também pode ser na pele, tá? Então, assim, ó, quando eu falo para vocês, ou quando a professora, né, de vocês aí, de alguma matéria que vocês terão prática, vocês vão ter que fazer coleta no paciente, né, colher o sangue desse paciente. E, bom, o que a gente vai fazer aí nesse caso? Uma asepsia ou uma antisepsia, né? Então, quando eu preciso limpar o braço desse meu paciente antes de introduzir a agulha, eu preciso fazer nele uma antisepsia, tá bom? Então, eu preciso agir para eliminar, né, esses micro-organismos possíveis que estão ali, tá bom? Então, esses são os conceitos bem básicos aí que a gente precisa entender,
tá? Então, espero que tenha, nessa primeira aula, que a gente tenha conseguido entender um pouquinho sobre o que é biossegurança, asepsia e antisepsia, tá? E só para lembrar, a gente vai ter uma aula só disso. Então, por isso que a gente está dando uma introdução a respeito, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre isso. E agora a gente vai abrir para a parte de dúvidas, tá? Obrigada.